Quando você impede, por exemplo, um estudante de escola pública discutir a sua realidade objetiva, você contribui para que ele não se mobilize. E quem é esse estudante de escola pública? Eu vou voltar, eu não tenho problema de me repetir. Sou professora de História e estou vereadora aqui na Câmara Municipal de Niterói. Faço mestrado em Serviço Social, Desenvolvimento Regional aqui na UF. Era contratada, né? Acabou que num período de greve, acabei participando do processo de mobilização. Quem escolhe que nós somos? E o que a gente quer? Educação! Somos do Barreto, Zé de Niterói, Henrique Laje, Cristão! E aí ficou um pouco inviável a minha permanência, inviável não pra mim, né? Eu gostaria de ter continuado. E as minhas turmas do Henrique Laje eram turmas com as quais eu trocava muito, assim, a experiência daqueles alunos na realidade que eles viviam. Então a aula de história era uma aula de história muito conectada com a vida real deles, assim. Tenho muita saudade. Acho que o Henrique Laje e a FATEC em si sempre foram escolas de referência, né? Dentre o escopo das escolas públicas, eram escolas que eram tidas como diferenciadas no tipo de ensino que ofertavam, nas possibilidades que esses estudantes tinham depois de sair desses espaços, né? Era um período de luta pelo plano de cargos e salários, os acordos não foram prometidos. Eu acho que já era o início também dessa crise com muitas aspas que o Estado vive, né? Que na verdade, na minha opinião, não é uma crise, é um projeto. Você precarizar, sucatear a escola pública interessa a manutenção dos grandes poderes, porque você aumenta a privatização. Tem uma questão que você, por exemplo, deixa de lutar por a questão pedagógica, e aí a luta é econômica, é salário, é condição de estrutura da escola. E aí você discute pouco, por exemplo, o que se ensina, os projetos político-pedagógicos. Então, precarizar a estrutura da escola, as condições de trabalho dos profissionais de educação, é também precarizar o elemento pedagógico da escola, assim, o ensino-aprendizagem. Porque a escola não é interessante, ela não pensa a realidade do aluno, e ela não se torna um elemento de emancipador desse aluno mesmo, de ser um instrumento de fazer o aluno pensar a sua realidade e se tornar agente autônomo, capaz de transformar essa realidade. Porque a escola hoje é prisão, né? A escola, o formato da escola é parecido com uma prisão. Você tem a organização pedagógica da escola é uma prisão. Você tem disciplina, tem nota, tem prova. Se constrói pouco com o aluno e ao mesmo tempo você precariza a educação. Porque se você precariza, discutir essas outras questões é secundário. Muitos de São Gonçalo, muitos assim, alguns do Barreto, Fonseca, mas tinha muito aluno de São Gonçalo. Tinha um aluno de Itaboraí, por exemplo. Maricá também tinha aluno de Maricá, mas muita gente de São Gonçalo. E aí você imagina, o preço da passagem caro, você às vezes mora numa área em que é uma área violenta, em que todo dia, toda hora tem operação policial, aí falta um dia, falta outro, e aí depois você chega numa escola e a escola tem professores que ganham mal, desmotivados, que tem que dar aula em 1000 escolas para poder garantir um sustento. O que você tem hoje, então, é o desmonte justamente do que estava funcionando, o desmonte do que era um ensino público de qualidade. Escola pública, você pensa, tem muito aluno que a única refeição que faz é na escola pública. Escola pública sem merenda, escola pública sem aluno. Inviabiliza para quem, né? Porque quem pode pagar vai para uma escola particular. Às vezes quem pode pagar mais ou menos vai para uma escola mais ou menos ali, mais barata. Mas tem um grande contingente de alunos que não podem pagar nada. E o desmonte da FATEC é a impossibilidade de determinadas pessoas não terem acesso a uma educação de qualidade. Se você pega, que pessoas são essas? São pessoas moradoras de determinados territórios, né? A maior parte dos meus alunos era negra. Você fala das minorias, que são minorias políticas, mas são amplas maiorias sociais, assim.
a maior parte da população é negra e mora em áreas de periferia. Então, quebrar um instrumento do ensino público, nem a UERJ, né? A situação da UERJ, primeira universidade a ter cotas. A crise é para quem? Né? E por que a gente está nesse estado? Porque se fez brincadeira com dinheiro público, né? Se usou dinheiro público para farra das isenções fiscais e agora não tem para educação, não tem para saúde. E aí se não tem, então gestão pública não funciona, vamos privatizar. E aí quem não pode pagar fica sem. E aí interessa, você desmonta para privatizar. Eu comecei a trabalhar no Centro de Memória porque, na época, a FAPERJ, né, oferecia várias bolsas para os alunos. O professor Fernando Pérez veio para falar comigo, porque eu gostava muito de história, e falou que tinha esse projeto e que a FAPERJ daria uma bolsa para trabalhar e fundar esse Centro de Memória. A escola é quase centenária. E tem, assim, muitas coisas aconteceram naquela escola, muitos alunos notáveis, muitos processos históricos. Então, tinha muita coisa que estava abandonada. E que, tipo assim, máquinas de, sei lá, 50 anos atrás, que não estava sendo usada e que o pessoal estava sentando em cima durante o recreio. Eu consegui a bolsa, eu e uma outra menina, e no início a gente começou a trabalhar nos arquivos. E foi muito maneiro ver trabalhar naquele arquivo, e depois a gente tem hoje em dia um espaço físico e colocar aquelas máquinas, fazer uma exposição fixa com as fotos que a gente achou. A gente também recebeu muita ajuda de gente de fora, né? Que foi ex-aluno, que contribuiu dando material, dando carteirinha, várias coisas, dando suas histórias, que a história oral também é muito importante. Então, a escola foi fundada em 1923. Então, a gente via arquivo dessa época. E, tipo, a gente via como mudava, tipo, de acordo com cada cenário político do Brasil, mudava o formato do arquivo, o que estava no arquivo. Diretriz de ensino. Exatamente. A gente via a época em que as mulheres começaram a poder frequentar. Era muito legal, tipo, ver toda essa diferença. Naquela época, não tinham universidades no Brasil. Então, as escolas técnicas eram, tipo, muito importantes. E eram até uma coisa assim, que mostrava que aquela pessoa tinha uma formação extra. E os cursos eram mais assim, eram diferentes também. Tinha marcenaria, tipografia, coisas assim. Naquela época, ao invés da pessoa fazer faculdade, fazia uma escola técnica. E tipo, o Henrique Lage era um grande nome. E, se eu não me engano, o Getúlio Vargas inaugurou o Henrique Lage. Ele tem foto dele no Henrique Lage. E tipo assim, quando eu vi aquela foto, eu fiquei, caralho, que foda. Não, caramba, que maneiro. Tipo... Um dos ex-alunos, assim, mais notáveis que a gente teve foi o Luiz Antônio Pimentel, que morreu recentemente. Mas a gente chegou a entrevistar ele tinha 103 anos. E a gente foi na casa dele, e ele falava da época dele do Henrique Lage, e ele, assim, super lúcido, falando de como era e tudo mais. Ele fez o curso de marcenaria, na casa dele tinha uma cadeira que ele fez. Ele é famoso porque ele era membro da Associação Niteroense de Letras, e ele trouxe a poesia haikai pro Brasil. Então ele escreveu vários livros e tudo mais, ele fazia poesia erótica, era muito engraçado, porque o cara de 103 anos na minha frente, se você lê as poesias dele, você fica assustado. Foi muito maneiro trabalhar no Centro de Memória, que a gente conhecia essas pessoas. Mas o que me deixa muito triste é que hoje em dia, eu acho que não oferecem mais nenhuma bolsa remunerada, só voluntária. Então a FAPERJ eu acho que não financia mais nenhuma bolsa no Henrique Lage. Foi muito duro conseguir todo o espaço físico, trabalhar no arquivo, conseguir toda uma burocracia para aquilo existir. Então eu espero que continuem pelo menos com aquela exposição permanente que tem lá, com o que a gente já tem, e o pouquinho de fundos que a gente conseguir que vá para aquilo, porque não tem nada mais importante do que a história de uma escola, né? E de preservar aquela história. Eu acho que a maioria vinha de São Gonçalo mesmo. E tinha uma galera que morava muito longe, tipo Maricá, Magé,
Até a galera do Rio, né, que é considerado longe pra Reciclagem, pra Niterói. Então era incrível, assim, ver gente que morava em lugares muito, muito zoados. São Gonçalo, então de Itaboraí, Magé, Maricá, estudar tipo na PUC, que é um instituto muito, muito elitizado. Tem uma amiga que ela faz direito na PUC, né? E ela nunca imaginou que estudaria lá, entendeu? Eu acho que se não fosse pela Henrique Lage, ela não teria condições. Então é muito triste saber que nossas instituições públicas de qualidade estão acabando, mas tipo, é triste também saber que sempre existiram instituições assim, tipo escolas estaduais comuns, e que ninguém também fazia nada sobre, ou então que sempre tiveram pouco investimento e que até os que têm investimento estão acabando. Então parece que tudo está abrindo margem para privatizar o ensino público, que é uma merda, porque só é bom para quem tem dinheiro.